Celebração de Halloween em igrejas evangélicas gera revolta. Esse é o nosso primeiro tempo. Agora, hoje nós estamos falando de Halloween, mas me parece que a igreja ela já tem feito alguma coisa, talvez com outro nome, em relação às festas que a gente chamava de festas juninas. Talvez usamos um outro nome, a festa country. Claro que no nosso caso não existe a adoração ou a ligação dessa festa junina a um santo, como é chamado muitas vezes na Igreja Católica, ligado a São Pedro, São João. É feita uma festa neutra chamada de country, mas também aproveitando o mesmo tema, ou disfarçando o tema, talvez. E agora a gente vê essas festas, e eu vi alguma coisa na internet, nem sempre significa uma festa de Halloween onde as pessoas se vestem de monstros, de bruxas. Talvez é uma coisa assim mais a fantasia do que Halloween, mas eu já ouvi das duas coisas. Queria que a gente conversasse um pouquinho, as damas primeiro, Flávia. Obrigada. Vamos jogar para a Flávia. A batata quente está aqui. Então, quando a gente estuda a história do povo judaico, que é da onde veio Cristo, né? Deus é um Deus de festas. Ele é um Deus de festas, ele é um Deus que celebra a festa. Verdade. E dentro do momento de adoração, que ele requer o descanso, que ele requer ali aquele momento em que você centra, ele pede adoração em festas. Então nós temos pelo menos 7 festas principais ali em Levítico que ele trouxe. E a gente vê que são festas que caracterizam o povo dele. Então, elas vão celebrar momentos como o tabernáculo. Mesmo que você tenha uma casa, eu quero que você vá para a sua varanda, coloque ali uma tenda e lembre do tempo que você andou no deserto, que as estrelas estavam sobre você e tudo aquilo. E aí, qual que é a nossa preocupação? Essas festas, elas estão indicando a memória de algo? Do que se está lembrando, né? Do que se está lembrando, né? Então, mais do que buscar algo evangelístico, que eu creio que seja um chamariz, talvez, a intenção, né? A pessoa está preocupada, nossa, já está em um momento de Halloween, vamos fazer uma festa fantasia, a gente chama, né? Eu creio, assim, que a igreja, ela passa por tempos. Talvez em algum tempo, isso aí pode ter funcionado. Mas nós estamos num momento tão crítico, e nós, como liderança da igreja, nós precisamos ler os tempos. Será que esse tempo, ele está propício a nós assimilarmos as culturas? Ou será que foi como nos dias que o povo saiu do Egito, que Deus fala, eu quero caracterizar vocês? Então, esse é um pensamento que eu tenho tido, sabe, Tio Uli? E a gente pensa, Flávia, o que é ser santo, né? A palavra de santo significa ser separado, ser diferente, né? Então, às vezes, me escandaliza. Eu lembro que eu estava ministrando numa igreja e o pastor comentou comigo, você precisa terminar a sua programação até às 17 horas, porque 18 horas nós vamos ter um culto de jovens aqui. Então, você não pode extrapolar muito às 17, porque das 17 às 18 a gente vai arrumar, ornamentar a igreja. Ok, terminei 17 horas, comecei a guardar os bonecos, fui lá para dentro. Quando eu voltei, havia caixões na igreja, teias de aranha pela parede. E, de repente, eu vi aquela igreja estava infestada de jovens, entupida, lotação máxima. Eu até entendo que pode ter sido usado, talvez, como um chamariz, né? Foi um culto evangelístico. Mas eu confesso, pastor Rogério, que me escandalizou um pouco. Verdade. Como a pastora disse, né, a gente precisa atentar para o perigo de assimilar culturas, né? Culturas prejudiciais. As culturas não são tão boas em todas as situações, né, das nações. As culturas são misturadas, né? Mas a gente precisa aproveitar algumas oportunidades. Eu realmente não concordo que uma igreja faça uma festa de Halloween, mas que ela possa aproveitar a oportunidade da festa. Não da festa Halloween, mas da festa, né? Igual você falou mesmo. Vamos usar a data que tantas pessoas vão estar reunidas em outras coisas e vão fazer algo santo. Isso. Como as festas juninas, que as igrejas fazem festa country, né? Eu vou aproveitar, por exemplo, dia 17 agora, eu vou fazer uma festa fantasia na igreja. Nós vamos fazer isso, lá na igreja de Planalto, dia 17 agora. Mas já coloquei lá as proibições. Não pode capeta, não pode bruxa, não pode monstro, nada disso. Tem que orientar. Você pode vir fantasiado de diácono, de pastor, de qualquer coisa, né? Menos dessas coisas das trevas. Então a gente precisa ter cuidado mesmo, mas aproveitar sempre as oportunidades. Verdade. Né? A liderança precisa orientar nesse sentido. E mesmo porque a festa, eu entendo que essa festa de Halloween,
Eu acho que as escolas de inglês têm muita culpa delas terem entrado no Brasil, É né? verdade. Porque a gente sabe que ela é muito forte nos Estados Unidos e em toda a literatura de cursos de inglês a gente vê focando essa coisa, né, do Halloween, que a gente sabe que por natureza vem camuflar algo mais importante que diante de Deus a gente deveria celebrar. E o que me assusta, assim, eu tenho uma veia de mestre que o Senhor me deu, né, que eu amo. E eu recebi vários WhatsApps, tem uns que eu ainda nem consegui retornar por causa da demanda, eu vou priorizando algumas coisas, mas pessoas que eu não conheço, que me conheceram dando aula em algum momento e me mandaram perguntas. Pastora, como que eu explico o Halloween? Qual a origem? Então, assim, a gente vê que por mais que as pessoas estão nesse ambiente da festa, da cultura que chegou no Brasil, não sabe. Não sabe a origem, não sabe que veio dos celtas, essa coisa, não sabe. Então, vai numa onda sem ter o mínimo ensino sobre aquilo. Verdade. Né? Então, se falta conhecimento, o povo vai sofrer, com certeza. E aí vai com aquela intenção, vai se alegrar, vai ter até mesmo uma mensagem, mas o enredo disso tudo a pessoa desconhece. Desconhece totalmente. E outra, tantas, como você disse nas festas, né? Eu era membro de uma igreja em São Paulo, onde eu me converti. Puxa, a festa dos tabernáculos que a igreja fazia era algo fantástico. As danças pelo Ministério da Dança, as músicas em hebraico que se cantava. Na época, o pastor, depois do culto da manhã, fazia um momento onde as famílias se reuniam, então tinha os alimentos próprios que se comiam, o cordeiro, o trigo, algo tão bonito, quer dizer, tantas festas bonitas, aí, no mínimo 7, como a pastora Flávia disse, que a gente pode. A da colheita, que é algo fantástico, né? Então, assim, as igrejas podem usar esses momentos para trazer ao povo. Ensinar, né? Ensinar, igual a pastora falou, dos princípios, né? E colocar aquilo que é a verdade, né? Por exemplo, se a gente for... as festas, elas têm as suas origens, cada uma tem. O Natal, por exemplo, a origem do Natal é pagã, uma origem pagã. Então, a gente tem que ensinar o povo, né? Trazer a verdade para eles, para que eles possam fazer consciente de que o que nós fazemos é diferente. O Halloween, eles festejam a morte, nós festejamos a vida. Então, nessa festa nossa, por exemplo, nós vamos dar o entendimento, trazer a origem, e depois a gente vai falar o que nós estamos celebrando, né? É verdade. Você mencionou o Natal, e obviamente no programa de Natal o pastor Cássio pode focar o assunto, mas mesmo para as crianças, né? Quando eu conheci minha esposa, nós tínhamos 23 anos, minha esposa nunca tinha ido no cinema, no teatro, no circo, porque tudo era do diabo, né? Então a gente precisa também evitar os extremismos, né? Então, por exemplo, não adianta você falar, não vou botar uma árvore de Natal e criar uma frustração numa criança. Então eu mesmo no Tio e os Bonecos eu ensino, olha, você quer colocar árvore, você quer trocar presente, quer fazer comida gostosa, quer botar pisca-pisca, tudo que você puder fazer para celebrar Jesus, você pode fazer. Tudo para a glória do Senhor. Tem que ser assim. Se você não explicar quem é o aniversariante, a coisa é complicada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.